TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, meus amigos, estamos aqui, mais um programa, Páginas da Bíblia, páginas sempre maravilhosas, cada história linda, ainda mais agora nessa fase em que nós estamos descobrindo esses juízes, os juízes assim, de estaturas diferentes, mas também fases diferentes, desafios diferentes. Na realidade, todos eles mereceram estar aqui. Quem de nós merece estar aqui? Só para ter o direito de ler e a autorização de ler e refletir sobre esse mundo maravilhoso do meu Deus, né? Com nossas professoras aqui, eu pedi e elas retornaram. Quero agradecer a presença da professora Maíla. Agradeço de estar aqui com vocês. A Melinha, professora Amélia, muito obrigada. Eu é que agradeço. E a você, meu querido, minha querida, sempre tão assíduo, sempre tão participante. Mantenham-se firmes no estudo, porque a fé vai explodindo, a fé vai soltando seus galhos. Daqui a pouco vocês estarão muito bem alicerçados numa fé estruturada no conhecimento da palavra. Estamos, como eu disse a vocês, no livro dos Juízes. Acabamos no programa anterior, quem não assistiu, por favor, procure conhecer a história de Gideão, um grande juiz. E agora vamos entrar em Abimeleque, uma história diferente. Vamos descobrir o que foi que Abimeleque fez para merecer estar aqui. Portanto, capítulo 9, vou começar a ler do versículo 1 ao versículo 6, e vai dizer: Abimeleque, filho de Jeroboal, veio a Siquém para junto dos irmãos de sua mãe e lhes dirigiu estas palavras, como também a todo o clã da casa paterna de sua mãe. Dizei, peço-vos, aos senhores de Siquém, que será melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jeroboal, domine sobre vós, ou que um só homem domine? E lembrai-vos de que eu sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os senhores de Siquém nos mesmos termos, e o coração deles se inclinou para Abimeleque, porque diziam: é nosso irmão. E lhe deram 70 ciclos de prata do templo de Baal-Beri, e Abimeleque se serviu desse dinheiro para contratar uns vadios aventureiros que o seguiram. Veio à casa de seu pai em Éfra e matou os seus irmãos, filhos de Jeroboal, 70 homens, sobre uma mesma pedra. Entretanto, Joatão, o filho mais novo de Jeroboal, escapou porque tinha se escondido. Depois, todos os senhores de Siquém e toda Bet-Melo se reuniram e proclamaram rei de Abimeleque perto do carvalho da Estela que está em Siquém. Aqui já começamos vendo Abimeleque já com essa matança. Gente, irmãos todos, eu digo assim, bom, um homem de Deus, né? Indicado por Yahvé. Vai ser um homem sensato, firme na fé, um homem que vai conduzir com amor e misericórdia. Mas aqui a misericórdia ainda não tinha sido ensinada a esse povo. Penso eu que a misericórdia, quem vai ensinar vai ser Jesus. Jesus vai ser a grande referência da misericórdia. Mas aqui o texto ele vai trazer para nós uma disputa de poder. Aparece então aqui pra gente a figura de Abimeleque e Joatão. Eles são filhos de Jeroboal. Isso. Abimeleque, com essa sede de poder, conta que ele mata todos os irmãos para ele ascender ao poder. Joatão apenas escapa porque se escondeu. E olha o discurso ideológico de Abimeleque. Olha, eu devo ser escolhido para ser o rei de vocês,
porque eu sou parente de vocês. Quer dizer, vocês vão colocar outro no poder, sendo que vocês podem me colocar, eu sou da sua parentela. Ou seja, eu vou trazer benefícios para você, já que eu sou seu parente. Traz o discurso para eles, convencendo de que ele era a melhor pessoa. Uhum. Só que a gente percebe, só por essa atitude dele, de ter matado os irmãos para ascender ao poder, já nos mostra que vai ser um péssimo governante. Isso. Mas também ele não foi escolhido para ser juiz, né? Não. Aqui não aparece. Não, porque não é juiz. Morreu lá o Gedeão, né? E no fim do capítulo 8 fala assim que Gedeão, enquanto ele viveu, ele tinha ele teve 70 filhos. Uhum. Então, o que esse Abimeleque vai matar são esses 70, Uhum. né? E esse aqui, ele foi morar lá. Isso. E agora ele quer o poder, né? Então, ainda a história não fala que Deus que reclamava nem nada. Dá a impressão que, assim que Gedeão faleceu, ele já quis assumir o poder. A tentativa de ser monarquia, lembra? Lá Isso. Aquela conversa que aconteceu lá. Que queriam que Gedeão fosse rei para depois ser o filho neto. Ele disse, não, só Javé é rei. Aqui alguém já falou, não, eu vou ser. Uhum. E comprou, né? Porque ele deu dinheiro. Uhum. Pra contratar. Uma disputa aí de poder. Uhum. Né? Muito bem. Versículo 7. Levaram a notícia a Joatão, e ele subiu ao cume do monte Garizim e lhes disse em alta voz: Senhores de Siquém, ouvi-me, para que Deus vos ouça. Um dia as árvores se puseram a caminho para ungir um rei que reinasse sobre elas. Disseram à oliveira: Reina sobre nós. A oliveira lhes respondeu: Renunciaria eu ao meu azeite, que tanto honra aos deuses como aos homens, a fim de balançar-me sobre suas árvores? Então as árvores disseram à figueira: Vem tu e reina sobre nós. A figueira lhes respondeu: Iria eu abandonar minha doçura e o meu saboroso fruto, a fim de balançar-me sobre as árvores? As árvores disseram então à videira: Vem tu e reina sobre nós. A videira lhes respondeu: Iria eu abandonar meu vinho novo, que alegra os deuses e os homens, a fim de balançar-me por sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: Se é de boa fé que me ungis como rei sobre vós, vinde e abrigai-vos à minha sombra. Senão, sairá fogo dos espinheiros e devorará os cedros do Líbano. Saiba escolher muito bem aquele que irá te representar, porque senão será terrível o seu fim. É uma profecia isso aqui? Isso é uma fábula, né? É uma fábula. Você vê sim. que o Joatão é aquele caçula que escapou de morrer também, dos 70, né? Isso. E ele sobe em Siquém e fala, Siquém é um lugar que faz assembleia, lembra? Josué 24, onde o povo se reúne para a assembleia. Ele chama todo o povo e fala, vai contar para ele: ouça-me, senhores de Siquém, para que Deus ouça vocês também. Certo dia, aí vai contar uma fábula. Quer dizer, convidar a oliveira para reinar, ela fala: imagina, vou deixar meu azeite, não vou não. Aí vão convidar a figueira, imagina, vai ficar balançando aí, não vou não. Aí vai chamar a videira, também não quer. Aí o espinheiro fala: eu aceito, vinde, abriguem, eu vou abraçar vocês com meus espinhos. É uma crítica à monarquia. O que é você ter um homem rei? Javé não abraça ninguém com espinho. O projeto de Deus. Cada um dá o que tem, Dá né? o que tem. Na verdade, o espinheiro tinha só espinhos. Ele aceitou. E o delegaram para ser coordenador, chefe daquele povo. E a fábula quer mostrar para nós que quando os bons se calam, ou renunciam ao seu que trabalho, podem servir, aquele que não é tão bom assim vai se aproveitar da situação.
Então, a fábula fala, a oliveira não quis, a videira não quis, a figueira não quis, o espinheiro quis. O espinheiro quis porque ele pode E apertar. todos conscientes de seus dons e daquilo que poderiam produzir, se achando muito bons. E dizia, não vou me estragar, vou me manter. Na realidade, acabaram ficando submissos ao pior deles. Então, exatamente, porque quando o espinheiro assume e fala assim, não, então já que vocês não querem, eu quero e vou reinar sobre vocês. Aqueles que eram bons agora se submetem àquele que não é. Assim como na monarquia, que vai aparecer lá na frente, também os reis, o povo, na verdade, o povo era submisso a Deus. Deus era o rei do povo de Israel. Mas o que eles quiseram? Eles quiseram tirar Deus do seu lugar e escolher um rei. Então agora vão ser governados por esse rei, que nem sempre terá azeite, uvas, figos, ou seja, coisas boas para dar ao povo. Terão dos reis os espinhos. Então aqui, essa fábula de Joatão é muito importante, a gente vai ver muitas vezes ela sendo citada exatamente para deixar para nós essa grande lição. Onde os bons, os que têm dons, querem o bem, renunciam a isso e se calam, os maus se reerguerão e vão fazer o seu papel. E olha, esse último trechinho, que é o versículo 15, olha o escárnio com que o espinheiro se reporta. Ele fala, se é de boa fé que me ungis, ninguém estava elegendo ele de boa fé. Estavam conduzindo ele porque ninguém queria perder a qualidade que eles tinham, né? Então eles estavam se poupando de se desgastar para deixar para aquele que nada tinha se desgastar, porque afinal de contas se desgastar pouco, né? Então ele usa de escárnio, ele fala, já que você me elegeu rei de boa fé, venha se abrigar à minha sombra. O espinheiro, é até um perigo você se abrigar à sombra dele, porque você vai sair dali com algum prejuízo, você não vai sair bem, né? Se não, sairá fogo. Se você não vier se abrigar sobre mim, vai sair fogo desses espinheiros e vai acabar devorando os cedros. Quer dizer, a preciosidade que foi poupada e que se poupou vai acabar sendo destruída pela maldade daquele que, afinal de contas, está reinando agora, que só tem espinho, quer dizer, só tem maldade guardada em si. E o povo, que são esses que vão ser conduzidos por esse rei, por essa liderança que é como um espinheiro, vão sofrer as consequências de tudo isso. Vai sofrer. Aceita, porque se não aceitar, eu vou pegar vocês. Olha, eu não gosto muito de fazer isso, mas eu não posso quando me vem à mente, ao coração. Parece que é Deus dizendo, né? Mas olhe para a realidade do nosso povo. Olhe para a realidade do nosso país. Quantas preciosidades se recusaram, quantas foram deixadas de lado, e agora nós estamos à sombra de espinheiros. Prossigamos. 16. Assim, pois, se foi de boa fé e com lealdade que agistes quando fizestes rei a Abimeleque, se procedestes bem com Jeroboal e sua casa, se o trataste segundo mereciam os seus atos, visto que meu pai lutou por vós e por vós arriscou a vida e vos livrou das mãos de Madiã, no entanto, hoje vos levantastes contra a casa de meu pai, assassinastes os seus filhos, 70 homens, sobre uma mesma pedra, e fizestes reis sobre os senhores de Siquém a Abimeleque, o filho de sua serva, porque é vosso irmão. Se, pois, foi de boa fé e com lealdade que agistes hoje para com Jeroboal e a sua casa, então que Abimeleque faça a vossa alegria e vós a sua. Se não, que saia logo de Abimeleque e devore os senhores de Siquém e de Bet-Melo, e que saia fogo dos senhores de Siquém e de Bet-Melo para devorar Abimeleque. Depois, Joatão tornou a fugir e foi para Bera, onde se estabeleceu para escapar de seu irmão Abimeleque. Você vê? Esse Abimeleque matou os outros, né? Que era um filho daquelas esposas que ele tinha 70 filhos, e ele quis, e o povo aceitou.
Então, quando o Joatão conta essa parábola, ele fala, será que vocês foram leais mesmo? Né? Aí ele vai lembrar, será que vocês agiram bem com Jeroboão e sua família? Se comportaram com ele? Vocês esqueceram o que meu pai Gideão fez? Né? Se vocês esqueceram, muito bem. Então agora fiquem com esse rei. Mas que saia fogo dele e devore vocês também, né? Aí ele foge, porque tem que fugir, né? E vai fugir. Aí, quando a gente continuar, ele vai dizer o que aconteceu. Né? É um pedido de exame de consciência que é feito, né? Na realidade, avaliem, façam uma avaliação do que vocês fizeram. Podemos prosseguir. Versículo 22. É um pouquinho mais comprido, mas vai ser importante a gente entender. Abimeleque exerceu o poder sobre Israel durante 3 anos. Depois, Deus enviou um espírito de discórdia entre Abimeleque e os senhores de Siquém, e os senhores de Siquém traíram Abimeleque. Foi assim para que o crime cometido contra os 70 filhos de Jeroboão fosse vingado, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os assassinara, bem como sobre os senhores de Siquém, que o tinham ajudado a massacrar os seus irmãos. Os senhores de Siquém armaram, pois, emboscadas contra eles nos altos dos montes e assaltaram a todos os que passavam por eles no caminho, e fizeram Abimeleque saber disso. Isso. Você vê, lógico, ele não falou lá, se vocês querem ele, que ele fique, né? Caso contrário, que vai sair fogo dele também, quer dizer, ele é o Abimeleque, vai ser o rei, o espinheiro, né? E então, que os senhores de Siquém devore Abimeleque. E aconteceu, agora se revoltaram. E se revoltaram por quê? Dá para perceber que se ele foi um mau rei, né? O povo então quer pegá-lo. Aí já vai começar a divisão, né? Então, todo aquele povo que colocou ele no poder agora vai se virar contra ele. Ok, sigamos. Versículo 26. Gaal, filho de Obed, acompanhado de seus irmãos, passou por Siquém e ganhou a confiança dos senhores da cidade. Eles saíram ao campo para vindimar as suas vinhas, pisaram as suas uvas, promoveram festas e entraram no templo do seu Deus. Aí comeram e beberam e caçoaram de Abimeleque. Então Gaal, filho de Obed, disse: Quem é Abimeleque e que é Siquém, para que fiquemos a seu serviço? Não será o filho de Jeroboão e a Zebul, seu oficial, que cabe servir ao povo de Emor, pai de Siquém? Por que deveríamos ser nós a servi-lo? Quem me confiará este povo para que eu afaste Abimeleque? E dizia Abimeleque: Reforça o teu exército e ataca. Então Zebul, governador da cidade, ouvindo as palavras de Gaal, filho de Obed, se encheu de ira. Mandou secretamente mensageiros a Abimeleque para dizer: Eis que Gaal, filho de Obed, veio com seus irmãos a Siquém e excitaram a cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e as pessoas que estão contigo, e arma emboscada no campo. De manhã, ao sair do sol, aparece e investe contra a cidade. Quando Gaal e os que estão com ele saírem ao teu encontro, tratá-lo-ás como puderes. Abimeleque pôs-se então a caminho de noite, com todas as pessoas que estavam com ele, e se emboscaram em 4 grupos perto de Siquém. Gaal, filho de Obed, saiu e parou à entrada da porta da cidade, e Abimeleque e os que com ele estavam surgiram da sua emboscada. Vendo aquela gente, Gaal disse a Zebul: Eis que desce gente do cume dos montes. O que vês é a sombra dos montes. Respondeu-lhe Zebul: E a tomas por homens. Gaal falou outra vez e disse: Eis que descem homens do lado do umbigo da terra, e outro grupo se aproxima vindo pelo caminho do carvalho dos adivinhos. Disse-lhe então Zebul: Que fizeste da tua língua com a qual dizias: Quem é Abimeleque para que fiquemos a seu serviço? Não é essa gente que desprezastes? Sai, pois, agora e peleja contra ela. Então Gaal saiu à frente dos senhores de Siquém e deu combate a Abimeleque. Mas Abimeleque perseguiu Gaal, pois fugira, e muitos tombaram mortos antes que alcançassem a porta. Abimeleque ficou com Aruma, e Zebul, perseguindo a Gaal e seus irmãos, impediu-lhes que habitassem em Siquém.
Enfim, aqui, na realidade, trava-se a batalha para que haja realmente a tomada, né? E o posicionamento do povo. E foi uma tentativa de derrubar Abimeleque, não conseguiram. Abimeleque ainda tem força, né? E consegue, tem um apoio não de todo mundo, mas tem um grande apoio e consegue destruir o inimigo. Afinal de contas, ele não é foi um rei, uma liderança escolhida e aceita. Ele tomou esse poder. Ele se impôs, Ele né? se impôs. Então, vai ter muita gente, vão ter muitos grupos insatisfeitos contra ele. Então, claro que esses que estão insatisfeitos vão querer derrubá-lo. Terão aqueles que ele também pode contar. Por interesse, ele permanecer no poder, é também uma forma de trazer esses que estão a favor dele. Mas isso mostra que uma liderança, um líder, uma pessoa, aqui no caso de Abimeleque, que se impõe, não é escolhida, não é ungida, não é querida pelo povo, no sentido de ter sido escolhido por ele? Escolhido por ele, principalmente escolhido por Deus, mais cedo ou mais tarde ele vai cair daquela posição. Porque já denota a qualidade principal dele, que é derrubar, que é trair, sim, que é... Sim, e fora uma coisa, ele chega a esse poder, Abimeleque, derramando esse sangue de irmãos dele, para chegar a esse poder. Isso. Que para ele é tão querido, no sentido de querer a qualquer custo. Essa é a lição que o texto nos traz. Que tipo de poder você está buscando? À custa do quê? Tem a bênção de Deus ou não? Porque se nada disso existir, mais cedo ou mais tarde você vai cair. É o que vai acontecer mais à frente. É a grande lição. Muito bem. Seguindo, vamos ao versículo 42. No dia seguinte, o povo saiu para fora das muralhas e Abimeleque foi informado disso. Tomou a sua gente, dividiu-a em 3 grupos e se pôs em emboscada pelos campos. Assim que viu o povo saindo da cidade, levantou-se contra eles e os derrotou. Enquanto Abimeleque e o grupo que estava com eles se atiraram e tomaram posição à entrada da porta da cidade, os outros 2 grupos fizeram o mesmo contra os que estavam no campo e os derrotaram. Abimeleque atacou a cidade o dia inteiro. Depois de tomá-la, massacrou seus habitantes, destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. Ouvindo isso, todos os senhores de Magdol-Siquém entraram na cripta do templo de El-Beri. Logo que Abimeleque teve conhecimento e que todos os senhores de Magdol-Siquém se haviam congregado, subiu ao monte Selmon, ele e todo o seu bando. Tomaram nas mãos um machado, cortou um galho de árvore que ele levantou e colocou sobre os ombros, dizendo aos que o acompanhavam: Como me vistes fazer, fazei-o depressa vós também. Todos os homens cortaram, cada qual o seu galho, e seguiram Abimeleque. Amontoaram os galhos sobre a cripta e os queimaram sobre os que ali se encontravam escondidos. Todos os habitantes de Magdol-Siquém pereceram, cerca de 1000, entre homens e mulheres. Olha, mas não adianta, gente. Quem nasceu espinheiro jamais será oliveira. E não espere tirar nenhum azeite maravilhoso de um espinheiro, porque dali só sai maldade, ali só sai tormento. Ele só pode produzir espinhos. Não é? Se o cara já tomou um negócio na força, usando subterfúgios, usando mentiras, como é que ele vai manter o povo que já está contra ele? É claro que muita maldade vai vir junto, né? Você vê que ele, como rei, ele está fazendo aquilo que qualquer rei faz, guerra de conquista. Eu acho que é um exagero os números que matam, né? Mas olha a astúcia dele. O povo vai, vê que ele vem perseguindo, se esconde numa cripta. E a cripta ela tem uma abertura em cima, né? Tem em cima. Se trancaram lá dentro, achando que estavam salvos, né? Porque é o templo do Deus deles. Mas aí que eles, a astúcia dele, manda cada um cortar um galho, sobem na cripta, põe fogo e joga lá dentro. Morre todo mundo. Olha onde que chega para mostrar que ele tem poder. Né? Enquanto a gente reflete,
essas coisas todas são muito doídas ao nosso coração. Vou pedir um pequeno intervalo e a gente já volta. Ok, gente, voltamos. Nós estamos aqui tentando entender essa saga de Abimeleque, que é considerado aquele pinheiro cheio de espinhos. Espinheiro. Quando ele fala isso, parece que era aquele que não tem pinho. Espinheiro, aquele que produz só espinhos. E nós estamos vendo muitas coisas desagradáveis acontecendo, mas vamos chegar ao final desse capítulo 9. Versículo 50 vai dizer: Depois Abimeleque avançou sobre Tebes, cercou-a e tomou-a. Havia no centro da cidade uma torre fortificada, onde se refugiaram todos os homens e mulheres e todos os senhores da cidade. Tendo fechado a porta atrás de si, subiram ao terraço da torre. Abimeleque aproximou-se da torre e a atacou. Ao chegar perto da porta da torre, para lhe atear fogo, uma mulher atirou-lhe uma mó de moinho sobre a cabeça e lhe quebrou o crânio. Então ele chamou logo o moço que lhe carregava as armas e lhe disse: Toma tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, foi uma mulher que o matou. O seu escudeiro traspassou e ele morreu. Quando os homens de Israel viram que Abimeleque estava morto, foram-se cada um para sua casa. Assim, Deus fez recair sobre Abimeleque o mal que ele tinha feito a seu pai, massacrando os seus 70 irmãos. E assim Deus fez também recair sobre a cabeça dos habitantes de Siquém toda a maldade deles. Desse modo, cumpriu-se sobre eles a maldição de Joatão, filho de Jerobaal. Lembra aquele poema que a gente leu? Gente, mas que morte maravilhosa! Eu só posso dizer isso de Abimeleque, uma pedra de mó, que na realidade aquilo lá não dava para esmagar só o crânio, dava para esmagar ele inteirinho, porque geralmente eram pedras muito pesadas, maciças, bem pesado. grandes, né? E uma mulher que fez isso. E ele ainda, para não entregar os pontos, Olha, o que é a vaidade, o que é soberba, a Mas tem uma vaidade. história parecida com essa também lá no tempo do rei Saul também. Uhum. Né? Me mate-me logo para não dizer que Isso. Que foi o meu inimigo que me matou. E ele cai sobre a espada, eu Cai acho. sobre a espada. Eu lembro disso. Na realidade, o poder, quando é assassino, ele foi um assassino, né? E acabou sendo morto. E o bonito, a gente vai lembrar que a história da Jael, lá no 5 de Juízes, que é a Débora, Sim. né? Que ela vai matar, a Jael vai matar o Císara também, com O Císara. o Císara. Só que ela põe uma estaca na cabeça, que a estaca vai Exatamente. até no chão, né? Exatamente. Bem lembrado. Bem lembrado. Entrou Novamente- pelo olho e saiu na... Isso. Novamente a mulher que mata o opressor, né? Judite. Judite também. Lembra também a Judite, história de Judite, né? Mas As o mulheres. duro da história é que, para o pessoal, e a gente, se ler uma leitura fundamentalista, foi Deus que fez cair sobre ele o mal que ele fez. Sim. Não é assim. Você planta o mal, você recebe o mal. Não adianta. Mas aí tudo é atribuído a Deus, né? É como ele matou 70 homens da família, agora Deus castigou ele também. E é pior, a humilhação é uma mulher que o mata, né? É ele como grande chefe militar. Quantas batalhas não fez, contra quantos inimigos ele não guerreou, matou e acabou sendo morto aí, Por sendo uma pedra ferido de por mó. uma pedra de mó, por uma mulher. Aí fala assim, se cumpriu a maldição de Joatão, filho de Jerobaal. Lembra lá no fim do capítulo? Ele falava, então que reine sobre vocês, ou então mais uma hora os inimigos vão atacá-lo. E aconteceu, ele morreu. Sim. Porque quem faz o mal, uma hora aparece um outro que Sim. acaba com ele. Muito bem, gente. Aqui a gente acaba entendendo o final de Abimeleque. E para que a gente possa continuar, vamos adentrar o capítulo 10, porque vem mais juízes por aí e alguns pequenininhos que se sabe apenas os nomes e poucas coisas. Então, no capítulo 10, nós vamos a história de Tola, vai do versículo 1 até o 2. Depois de Abimeleque, levantou-se para livrar Israel Tola, filho de Fua, filho de Dodo. Era ele de Issacar,
e habitava em Samir, na montanha de Efraim. Ele julgou em Israel durante 23 anos. Depois morreu e foi sepultado em Samir. Gente, mas tão pequenininho para 23 anos de trabalho, de obra, mas deve ter sido aquele trabalho assim, natural, normal, estabelecer a cidade, acalmar. Lembra que os juízes, eles tinham dois papéis. Existiam aqueles juízes que exerciam um papel militar. Sim. E aqueles juízes que o próprio nome condiz, de aplicação da justiça, a administração, a organização do povo. Por isso, esses são chamados de juízes menores. E esses outros guerreiros tinham esse poder militar. Lembrar de Gedeão, Débora, Sansão, serão chamados, Jefté, são chamados de juízes maiores. Tá. E lembrar sempre que esse sistema de juiz, vai lembrar lá no Êxodo 18, quando Moisés fazia tudo sozinho no deserto. Sim. E o sogro chega e fala para ele: Moisés, você está matando o povo, te matando também. Escolha homens tementes a Deus. Aí que surgiu. Então, quando o povo entra nas tribos, então, em vez de ser um só, cada clã vai ter um. O clã é formado de várias famílias. Vai ter um juiz, mas tem um que é aquele que vai, ou como nós lemos, alguns que vão guerrear e outros que vão cuidar, para todo mundo viver em paz, seguindo o projeto de Deus. Muito bem, vamos agora a Jair. Depois dele, quer dizer, depois de Tola, vem Jair. Levantou-se de Galaade, que julgou Israel 22 anos. Tinha ele 30 filhos, que montavam 30 jumentos e possuíam 30 cidades, chamadas ainda hoje de Aduares de Jair, na terra de Galaade. Depois Jair morreu e foi sepultado em Camon. Aqui já fala que já tinha camelos, né? Já progrediram. E fala de cidades, então já está diferente de tribos. Né? Já formam aldeias, né? Chamadas aldeias de Jair. A gente vê que a estrutura administrativa vai seguindo o seu ritmo, seu passo, vão se estruturando, vão amadurecendo a forma de ver a condução de uma cidade, gerenciar o povo, né? Vamos à história de Jefté, a partir do versículo 6. Recomeçaram os israelitas a fazer o que era mal aos olhos de Israel. Serviram aos Baais e às Astartes, e também aos deuses de Arom e Sidônia, aos deuses de Moabe e aos dos Amonitas e dos Filisteus. Abandonaram a Yahvé e não mais o serviram. Então a ira de Yahvé se acendeu contra Israel, e ele o entregou às mãos dos filisteus e às dos amonitas. Estes humilharam e oprimiram os israelitas desde esse ano, durante 18 anos. Todos os israelitas que habitavam além do Jordão, na terra dos amorreus em Galaade. Os amonitas passaram o Jordão para combater também contra Judá, Benjamim e a casa de Efraim, e a aflição de Israel tornou-se extrema. Então os israelitas clamaram a Yahvé, dizendo: Temos pecado contra ti, porque abandonamos nosso Deus a fim de servir aos Baais. E Yahvé disse aos israelitas: Quando os egípcios e os amorreus, os amonitas e os filisteus, quando os sidônios, Amaleque e Maom vos oprimiam, a vós clamastes e vós clamastes por mim, não os salvei das suas mãos? Mas vós me abandonastes e servistes a outros deuses. Por isso, não vos salvarei mais. Cansei. Ide, clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos salvem no tempo da vossa angústia. Então os israelitas responderam a Yahvé: Nós pecamos. Trata-nos como te parecer bem, mas somente te rogamos que nos libertes hoje. Eles fizeram desaparecer os deuses estrangeiros que tinham consigo e serviram Yahvé. Então Yahvé não pôde mais suportar a angústia de Israel. Os amonitas reuniram-se e acamparam em Galaade. Os israelitas se congregaram e acamparam em Masfa. Então o povo e os chefes de Galaade disseram uns aos outros: Quem será o homem que tentará atacar os amonitas? Este
tal será o chefe de todos os habitantes de Galaade. Até eu cansei. Se Deus disse cansei, larguei mão. Essa eterna bondade de Deus, Deus incansável, fiel à fidelidade, cansou desse povinho, meu Deus, até eu. Você viu que repete o esquema de novo, né? Adorar, fizeram mal aos olhos de Javé, adoraram, agora aqui foi muito deuses, né? É de cada povo tem seu Deus. Aí viraram tudo escravo do povo de novo. Aí reclama e Deus fala, eu cansei, agora não vou mais atender não. Aí vai repetir, não, aí vem na realidade, nós somos culpados, nós pecamos, nós erramos, né? Por favor, cuida da gente de novo, né? E fala assim, aí vão queimar todos os ídolos e vão prestar culto a Javé. E Javé não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. E eu acho interessante, até bonito o jeito que eles escrevem de Deus, né? Mas Deus não aguentou o sofrimento do povo. Aí Deus vai ajudar o povo de novo. Parece que uma característica muito própria de Deus, essa humanidade. Cansei. Mas é muito bonito, porque quando você vai para o Novo Testamento, muita gente acha que Jesus era só homem, não, ele era só Deus. Não, Deus se faz humano, ele se fez humano em Maria, não é? Quando engravidou Maria. Jesus foi homem, nasceu como qualquer criança, né? E morreu, mas o Pai o ressuscitou. Então, um Deus que se fez gente. Então, quando fala isso aqui, isso foi o que o povo do Novo Testamento fez a releitura do Antigo e foram perceber que o Deus de Israel é o mesmo Deus que está com eles no ano que Jesus nasceu, né? Um Deus que tem compaixão, um Deus que ama, um Deus que socorre. Mas também parece que um Deus que fica aí, Fiz, vocês me libertaram, agora eu estou cansado. Agora se virem. É bem assim, né? A gente precisa fazer isso com os filhos, a gente faz isso com os filhos da gente, né, Maíla? Que dirá Deus. E mostra o texto que o que Deus nunca se agrada. Deus, ele é capaz de ir dando oportunidades, lutando, sendo fiel sempre. Mas algo que Deus sempre abomina. Infidelidade a outros deuses. Infidelidade a ele e fidelidade a outros deuses, que é a idolatria. Quando mexe com a questão da idolatria, sempre vai aparecer essa característica de Deus abominando esse tipo de atitude. Pode reparar, as outras coisas que o povo erra, que o povo vai fazendo que desagrada a Deus, Deus vai levando e vai resolvendo. Agora, quando se mexe com a idolatria, é sempre algo que desagrada a Deus, e as palavras de Deus aqui são palavras bem fortes. Eu me cansei de vocês. Não adianta mais, por isso não vou mais salvar vocês. Então são palavras duras que mostram a palavra de Deus, mostrando a eles que a idolatria é algo que sempre vai separá-los do verdadeiro Mas, Maíla, Deus, saindo desse macro que nós estamos vendo, que é a história do povo de Deus, entrando no micro, que é a história de cada um de nós, no fundo, nós temos também esses apegos aos deuses que nos cercam nesse mundo, né? Que são os luxos, né? Hoje, então, os meios de comunicação, as internets, quantos pecados. E eu me lembrei também da Filoteia, de São Francisco de Sales, que ele diz, é preciso se abrir mão dos pecados que são nossos, que apreciamos e que trazemos com tanto apego, e a fidelidade às suas consequências, aos seus afetos. Porque os pecados são entranhados em nós e trazem consequências que a gente não percebe. Muitas vezes você diz assim, prometo que eu não vou mais pecar contra Deus. Não vou mais me entregar às luxúrias, não vou me entregar mais aos pecados mundanos, né? Aí vou tentar ser fiel, mas os afetos, a lembrança daquilo que ficou em nós como prazeroso, como consequência do pecado, acaba trazendo você de volta. Desordem. A desordem interior.
Então eu vejo na nossa micro-realidade, nosso micro-mundo, isso acontecendo constantemente. Imagina num povo que reflete as realidades de cada um deles. Então é um pecado que Deus realmente, acho que até hoje, ele não conseguiu ensinar ao mundo, às gerações. Porque aonde Deus não mais está, abrimos as portas para tudo que é de errado, tudo que desagrada a Deus, tudo que nos faz nos perder dele. E é tudo que Satanás quer. Tudo. Né? Então o povo, enquanto o povo de Israel, ou nós mesmos, nós errados, falhando, mas ainda tendo o coração em Deus, cair por queda, a queda do pecado, da fraqueza, mas o nosso coração ainda está com Deus, é possível a volta. Agora, onde Deus não existe mais, onde tudo foi colocado no lugar dele, que são os nossos ídolos. Exatamente. Não tem mais lugar. O que ele pode fazer por quem não reconhece a ele como Deus? É porque tem que ter consciência de que você errou. Mesmo que foi uma vida inteira de erros, eu tenho consciência. Eu tomo consciência que esse não é projeto de Deus, aí eu peço perdão. Né? Conscientemente, eu errei, agora eu peço perdão. Pedindo perdão, vem a graça. A gente, quando for estudar os próximos capítulos, vamos perceber que Deus não vai abandonar, vai incitar de novo um juiz que vai ajudar o povo. É né? interessante, aqui não se fala de graça, nem se fala de demônio, nem de Satanás, nem nada. Aqui ainda é Yahvé e a fidelidade ao seu projeto. Sabe por quê? Unicamente, né? Toda a história do Antigo Testamento, até o povo voltar do exílio, existe um Deus. E esse Deus, tanto ele dá o bem como ele dá o mal, se você merece. Então, a gente está vendo aqui. É um processo. Deus dá e dá. Você se desvia dele, aí ele dá o mal. Aí você se arrepende, ele dá o bem de novo. Mas com a volta do exílio, depois com os persas, vão trazer diferente. Que existe um Deus que é amoroso, que é cuidadoso, que cuida, mas existe o outro que castiga. Aí já vai começar uma dualidade, uma coisa diferente. Mas nós estamos ainda na época aqui que Deus dá. O próprio Deus fala, vocês me abandonaram, eu dei para vocês tudo, mas vocês deixaram a mim. Quando vocês clamavam para mim, eu ajudava. Mas vocês, logo que estava tudo bom, se revoltavam contra mim. E aí eu deixei, vocês escolheram. Agora eu cansei, como você fala, né? Então agora eu não vou mais ajudar vocês. Mas Verdade. aí eles vêm, não, nós pecamos, por favor. Aí Deus vai ajudar. Diante da situação desse erro, desse pecado de idolatria, o que importa e salva esse povo é quando eles dizem assim, eles fazem uma confissão. Nós pecamos, faze de nós o que achares melhor, mas liberta-nos hoje. E aí uma atitude. Eles deixaram os deuses estrangeiros e prestaram culto a Javé. Essa e Javé não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Essa submissão parece cativa muito a Deus, a submissão a Ele, né? Sim. Enquanto estivermos empedernidos e nos achando que somos realmente donos da situação, Ele vai virar as costas mesmo. Quando você se joga e reconhece, Senhor, reconheço meu erro, né? Me submeto a teu poder, aí Ele o coração, se refaz. O coração de Deus é extremamente amoroso, de bondade, de misericórdia. Tanto é que quando o povo reconhece, não, nós fizemos algo errado, colocando deuses, ídolos estrangeiros no lugar de Deus, mas pecamos, reconhecemos que pecamos. E faze de nós o que quiseres, quer dizer, volta-se a submeter novamente a Deus. Deus volta atrás. Refaz a história. Eu aprendi uma vez assim, quando eu comecei a estudar mais de 30 anos atrás, que a gente tem que prestar atenção. Quando a carroça da graça passa, a gente tem que pular dentro. Porque a graça de Deus abunda e é cheia de graça. Se a gente não pegar, cai na desgraça. É um pouco essa história aqui, né? O povo tem a graça de Deus. Deus prometeu e cumpriu. Quando o povo resolveu se afastar, perdeu a graça, mas como que Deus é bom? Quando
reconhece, eu errei, mas olha para mim e deixa o mal de lado, Deus dá a graça. Tem perdão. Deus sempre volta quando o coração se amolece diante dele. Um coração duro, Deus não chega. E aqui, tanto é que Deus vai continuar agindo no meio desse povo, vai suscitar mais juízes, até o ponto de nos mandar o seu próprio filho. Isso mostra esse coração de compaixão, exatamente, compadecido que ele tem por nós. Muito bem, queridos. Eu considero, como o nosso capítulo 10 foi pequenininho, para a gente entender um pouco olha, nesse pequenininho coube 3 juízes, né? Tola, Jair, Jefté. Eu espero que a gente tenha conseguido realmente assimilar bem essas mensagens que cada um deles nos passam. Alguns vão se manter naquele remanso, naquela tranquilidade, formando o povo, os anos vão se passando. Outros vão ser mais agitados, né? Vão se tornar juízes realmente, que vão estimular, e outros vão ser assim, espinheiros mesmo, né? Mas que a gente possa então trazer isso aí, fazer essa comparação com a nossa vida de hoje e como nós estamos diante de tudo isso. Então eu quero agradecer nossas mestres, mais uma vez muito obrigada, professora Maíla, professora Amélia. É uma alegria estarmos aqui. É sempre muito bom estarmos juntos e agradecer a você, principalmente, por ter estado conosco em mais esse estudo. E eu quero render graças a Nossa Senhora por nos conceder tantas graças. Por isso, salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.